Palavra e oração. Comunicando Pastor Warley Ribeiro. E a palavra que vou compartilhar aqui com os irmãos está em Isaías, capítulo 41, versículo de número 10. Quando a palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra, com a destra da minha justiça, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Meus irmãos, quais de nós já não fomos envolvidos por um sentimento que não gostaríamos de ter, mas é um sentimento que está no homem desde que o homem pecou? É o sentimento do medo. Por que desde que o homem pecou? Porque a Bíblia relata em Gênesis que quando Adão descobriu que estava nu, ele teve medo e se escondeu de Deus. Então, desde então, o medo passou a ser parte de nossa vida, não como criação de Deus, mas por uma condição de pecado. Mas quando eu falo do medo aqui neste momento, eu falo do medo que muitos têm de não terem sempre o controle de tudo em suas vidas. E sempre que perdemos o controle de uma situação, ou quando precisamos tomar uma decisão importante, ou então diante de um problema que aos nossos olhos parece ser impossível, não é verdade que nessa hora, mesmo não querendo, mas o medo toma conta de nossa vida? E isso não é ausência de Deus, nem falta de fé. Porque sempre quando eu medito sobre o medo, eu me lembro de dois personagens bíblicos. O primeiro foi Elias. Quando ele viu os 250 profetas de Baal, ele fugiu e foi se esconder, e Deus disse: sai daí. Deus estava com ele, é um profeta, e teve medo. Eu me lembro de Paulo, quando estava para entrar em Roma, ele teve medo, então o Senhor teve que se colocar ao seu lado e dizer: não temas, a minha graça te basta. Seja minha testemunha aqui também. Então o medo é algo que está em nós. O que nós não podemos permitir é que o medo nos domine. É isso que não podemos permitir. Não podemos permitir que o medo tome conta de nossa vida. O medo é uma realidade e não se pode fingir que não o temos. Mas faz parte da nossa, vou assim dizer, limitação humana. Por isso, se tentamos abandonar o medo, talvez não seja uma tarefa fácil, porque isso está em nós. Mas não permita que o medo domine você. O medo das situações, o medo dos homens. Quando se fala do medo em relação às pessoas, o próprio Senhor Jesus disse: eu vou lhes dizer a quem deveis temer, a quem deveis ter medo. Não tema o homem que só pode matar o corpo e não pode matar a alma. Tema, antes de tudo, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. E este é Deus. É a Deus que nós temos que temer. Não deixe que o medo em relação a outras coisas tome conta da sua alma. Por isso o Senhor diz através de Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Então, quando Deus diz para nós não termos medo, Ele não simplesmente fala: olha, não tenha medo. Ele explica o porquê. Não tenha medo,
porque eu sou com você. Eu estou com você. Eu sou o teu Deus. Sou eu que te fortaleço. Ou seja, se você pensa que não vai ter força para poder lutar e vencer, sou eu que te fortaleço. Se você olha ao seu derredor e não tem ninguém ao seu lado, sou eu que te ajudo. Sou eu que te sustento com o meu braço de justiça, a minha destra. É Deus. Então, quando nós olhamos para tudo que envolve a nossa vida pessoal ou a nossa vida coletiva, como família ou como igreja, e as situações têm a tendência de nos apavorar, em um primeiro instante, é até irrelevante o medo. Irrelevante no sentido disso mudar alguma coisa em nós. Mas se torna perigoso quando nós ouvimos a palavra do Senhor e ainda assim tememos mais as coisas que estão diante de nós e não confiamos em Deus. Você consegue imaginar Deus ao lado de Isaías, mandando ele ter coragem, e ele fala: não, eu não vou porque eu estou com medo. Você consegue imaginar Deus ao lado de Paulo, dizendo coragem, e Paulo falar: não, eu não vou porque eu estou com medo? Você consegue imaginar Deus ao lado de Josué quando disse: ser forte e corajoso? E Josué falar para Deus: não, eu não vou porque eu estou com medo. Você consegue imaginar uma cena assim? Nestes homens? Eu sei que a sua resposta, ainda que em pensamento, é: não, eu não consigo imaginar isso. Mas por que você então imagina isso em você? Imagina não, você presencia isso em você. Acaso o Deus de Paulo, de Josué, de Isaías é outro e não é o mesmo que você chama de Deus? Acaso o Deus aqui dessa palavra, desta promessa, que isso aqui é uma promessa, Isaías 41:10 é uma promessa: não temas, porque eu sou contigo, uma promessa. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento. Então Deus é conosco. Deus é o nosso Deus. Deus nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta. Então a coragem não é a ausência do medo, mas sim o domínio sobre ele. Muitas vezes esquecemos que o Senhor é o nosso Deus. E parece que somos apenas religiosos dentro de uma igreja e que não vão ali por causa do ser da adoração, que é Deus. Quando os cristãos se esquecem, até do porquê vão à igreja. Há cristãos que vão para a igreja porque é a igreja e não porque é um culto ao Senhor. Então como crerão em Deus quando o Senhor lhes falar: não tenha medo? É nesses momentos que eu digo que muitos se esquecem que o Senhor é o seu Deus e que Deus é maior do que todas as coisas, é maior do que todos os nossos problemas, é maior do que o nosso medo, é maior do que nossa luta. As pessoas podem nos abandonar, sua família pode te deixar, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seus filhos. E Deus diz: não tenha medo. Eu sou contigo. Eu sou o seu Deus. É Ele que nos ajuda. É Ele que nos sustenta. É Ele, o Senhor, que nos fortalece. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, não tenha medo. E se o medo bater na sua porta, lembre-se do Senhor, domine o medo e tenha fé, coragem, deposite a sua esperança no Senhor. O nosso Deus não falha e não falhará.
E o seu amor derramado em todos nós trará, como já trouxe, a vitória sobre tudo, sobre todos. Coragem, tenha bom ânimo. Eu já venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Eu já venci tudo por você, diz o Senhor. Então não ande atemorizado, nem mesmo com más notícias. Mas coloque sempre sua confiança em Deus. Eu sei que muitas vezes você está apavorado. Eu sei que muitas vezes você está com medo do que vai vir amanhã. Eu sou com você. Não fique assombrado. Você não crê em mim? Você não tem mudado por temor a mim? Então confie em mim. Eu vou estar com você. Eu vou te sustentar. Como sustentei Jacó no deserto. Como sustentei José no cativeiro. Como sustentei todos aqueles que esperaram e confiaram em mim. Eu vejo as suas lágrimas. Eu vejo a sua dor. Mas também vejo o seu desespero. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Sou eu que te ajudo. Sou eu que te sustento. E a minha destra é uma destra justa. Senhor Deus e meu amado Pai, em nome do Senhor Jesus, me coloco em oração, meu Deus, pela vida de cada um desses irmãos que junto comigo recebem de Ti estas palavras. Pai, eu Te amo, Senhor, e quantas vezes nós nos sentimos atemorizados, não é porque não confiamos no Senhor, é porque nos esquecemos de quem é o Senhor. E quando o Senhor nos dá uma palavra como esta, em todo o tempo, medite na palavra, o Senhor já disse isso. E aqui, meditando nesta palavra, muitos corações agora se renovam em esperança e em confiança no Senhor. E oro por eles, Pai. Peço que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os guarde, que o Senhor os sustente, que o Senhor seja a justiça. Lembra também de mim, Senhor, porque sou o menor deles, também tão necessitado de Ti. Tem misericórdia de nós, Pai. Se em muitos momentos, ou em alguns momentos de nossas vidas, o Senhor vê em nós o medo, tenha misericórdia e nos ajude a vencê-lo, ou ao menos a dominá-lo, mas que possamos caminhar como Pedro, ainda que seja por sobre as águas. Senhor, em Tuas mãos, eu coloco a vida de cada um dos meus ouvintes e a minha própria, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.